Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meninos Dados. Presta muita atenção. Se você ainda está perdendo horas tentando fazer gráfico na mão, sofrendo com planilhas, você precisa parar de ser um apertador de botão. Hoje a gente vai sair do raso, cara. Nós vamos desmitificar o pacote Seaborn do Python, uma ferramenta absurda para você trabalhar com análise de dados. Principalmente quando a gente está fazendo análises exploratórias e estatísticas. Eu vou te mostrar nesse vídeo mais de 40 tipos de gráficos usando essa biblioteca. Tudo passo a passo e na prática. E sabe o que é genial? O Seaborn já tem diversos conjuntos de dados prontos e integrados para você usar no seu aprendizado. Fazer testes e até criar modelos preditivos. Sem ter que ficar caçando informação na internet, tá ligado? Ter essa carta na manga te traz uma vantagem estratégica gigantesca nas suas análises. Então, se você quer descobrir o verdadeiro universo dos gráficos com Python, já esmaga o botão do like aqui, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Então, bora pro conteúdo aqui. Vamos começar a falar do Seaborn. Seaborn é um pacote do Python que ele não vem instalado por padrão. Mas, se você quiser instalar, caso não tenha instalado na sua máquina, basta você digitar esse comando aqui, pip install Seaborn. Ele vai instalar, carregar todos os pacotes para você. E depois disso, é só você vir importar o pacote Seaborn para começar a utilizar. Aqui, esse link é a documentação do próprio Seaborn, que você pode também entrar, conhecer a documentação, como que gera os gráficos, os tipos. Tem muito conteúdo interessante. Vale a pena também dar uma olhada nessa documentação. Então, vamos lá. Para a gente começar a utilizar, a gente vai importar aqui o nosso matplotlib. Vamos importar o Seaborn e colocar um apelido aqui de SNS. Vamos importar o pacote states do SciPy, que é um outro pacote do Python utilizado para estatística também. E vamos só tirar aqui, mandar ignorar os avisos de warning, que são de depreciação, novas versões, esse tipo de coisa. Então, bora lá, importar os pacotes. Já importamos. Aqui nesse comando get dataset names, a gente pode consultar todos os conjuntos de dados prontos que o Seaborn disponibiliza para a gente utilizar. Olha só, dentro do pacote Seaborn, a gente tem todos esses conjuntos de dados aqui que a gente pode utilizar para estar aprendendo, fazendo teste, criando os modelos preditivos, fazendo análise exploratória, tratamento de dados, uma série de coisas. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição desse vídeo, também como recomendações na tela final, de alguns modelos preditivos que eu fiz, passo a passo. Eu vou deixar esses vídeos aqui recomendados para vocês. Vale a pena dar uma olhada, que também são vídeos de criação de modelos preditivos, análise exploratória, de análise estatísticas. É um conteúdo bem legal que pode te ajudar bastante. Então vamos lá. A gente vai utilizar aqui, para o nosso exemplo, alguns conjuntos de dados prontos aqui do Seaborn. A gente vai primeiro importar aqui o conjunto de dados íris. Então, bora lá. Importamos o nosso conjunto de dados. Ele é um data frame. Vamos dar uma olhada no head dele. Esse conjunto de dados aqui, ele representa medidas, são medidas de espécies de plantas. Aqui as espécies, setosa, tudo são espécies de flores. Vamos dar um describe nosso conjunto de dados, só para a gente ver as medidas estatísticas ali de forma rápida e ver as colunas no nosso dataset. Tá vendo? No caso aqui a gente tem essas 4 variáveis aqui, que no caso são variáveis preditoras, se a gente fosse criar um modelo preditivo, e aqui a variável espécies. Vamos falar aqui de grafos. Vamos construir alguns grafos estatísticos com o Seaborn. Aqui a gente vai construir um histograma com estimativa de densidade de kernel, distribuição univariável. Então, olha só, a gente tem aqui uma distribuição e ele mostra aqui como os dados estão distribuídos. Os dados estão praticamente seguindo uma distribuição normal. Os comandos, todas essas informações aqui, eu vou deixar para vocês também no link para download, para facilitar, para vocês não terem que reescrever tudo depois. Pode fazer o download também desse arquivo para vocês poderem treinar e aprender também aí na máquina de vocês. Vamos gerar aqui o scatterplot. Aqui a gente tem um scatterplot junto com a distribuição aqui de um histograma. Aqui a gente tem um outro tipo de gráfico
que pode ser utilizado quando a gente tem um conjunto de dados bem grandes, que ele é bem prático de analisar, tá vendo? A gente consegue comparar aqui, ó, correlação dos tipos de tamanho, dos tipos de sepal, metal, pétalas, céfalas, algo assim. Não vou entrar nesses detalhes aqui, porque eu não entendo muito de plantas, né? Mas poderia ser também, depois você pode pegar outros datasets que tem aqui, porque tem de carros, um monte de coisa. Esse outro tipo de gráfico aqui são gráficos mais utilizados para as análises de estatísticas. São tipos de gráficos que, se a gente fosse fazer normal, com Matplotlib, teria muito mais código para a gente editar. Aqui, como que já é muita coisa pronta, a gente sempre passa os parâmetros. Tá vendo? Sempre o parâmetro do eixo X, do eixo Y, o data, que vai ser o nosso data frame, que a gente chamou de íris, e o tipo de gráfico. Tá vendo? E a cor, que se a gente quiser mudar as cores também, tamanho de linha, tudo isso que a gente passa como os parâmetros, bem simples. Depois você pode pegar esse arquivo aqui, pode alterar os parâmetros também para você ver. Aqui a gente tem o Seaborn, ele tem o pairport, ele pega todas as variáveis e ele já plota de uma vez, tá vendo? Todas as variáveis que eu tenho ali, ele vai fazer um plot das variáveis. Então, para achar a correlação delas, então, ó, olha aqui, que a gente tem elas, todas as nossas 4 variáveis aqui, preditoras, que a gente tem no nosso conjunto de dados. Agora a gente vai mudar o nosso dataset, vamos usar o dataset tips, que também é do pacote Seaborns. Aqui nesse dataset, a gente tem um total de compra, tipo, sexo, se a pessoa fuma ou não, o dia que foi feito, o tipo, almoço, jantar, e o size seria a quantidade de pessoas. O caso aqui é um dataset, no caso de um restaurante, vamos dizer assim. Então, ó, quantas pessoas tinham na mesa, se foi um jantar, qual foi o dia, se as pessoas eram fumantes ou não fumantes, se eram homens ou mulheres, o valor ali que deu a conta no restaurante, tá? Vamos fazer um describe. E aqui vamos ver uns scatter plots também. Ó, aqui no scatter plot, da mesma forma que o outro, a gente passa ali o que a gente quer ver no eixo X, é o horizontal, e o eixo Y ali é o vertical. A gente passa o nosso conjunto de dados e o tipo ali que a gente quer de gráfico. Olha só um outro gráfico aqui também, de regressão linear, para a gente ver a correlação das variáveis. E ele traça ali aqui a linha de regressão. Aqui a gente pode notar, ver outra variável que a gente mediu, ó. Vamos ver. Nesse caso aqui, ó, não tem relação nenhuma. Aqui, ó, aqui, por exemplo, sem nenhuma relação. Aqui a gente tem uma regressão com uma posição aqui, ó, linear dos dados, bem legal. Agora, vamos usar um outro dataset. Agora vamos usar um outro dataset, esse Anscombe. Ó, não vou entrar muito em detalhes aqui sobre a quantidade de gráficos que o Seaborn ele tem disponível, tá? Então, aqui a gente consegue fazer por correlação, traçar uma linha aqui de regressão e ver como que está a distribuição dos dados. A gente pode utilizar também para identificar outliers. Ó, repara bem aqui, a gente consegue ver que a maioria aqui de X e de Y estão seguindo essa linha. E esse aqui, ó, opa, X-toma, opa, ou seja, é um outlier. Ele poderia ser que também tá aqui para baixo, ó, aí outlier tanto faz. Ele pode estar muito assim, muito abaixo. Aqui mais outros tipos de gráficos. Ó, olha que legal, comparando duas variáveis, fumante e não fumante. Tem bastante coisa, bastante tipo de gráfico. É uma biblioteca que, quando a gente está analisando os dados, fazendo uma análise exploratória, é fenomenal. Que é a mesma coisa. Ó. Aqui, ó, o aspecto é a mesma coisa, o tamanho da área de desenho, a gente estava usando 4.6, ele vai ficar um pouquinho maior aqui. Agora vamos entrar aqui nos gráficos para a gente entrar nas variáveis categóricas. A gente estava analisando variáveis numéricas. Agora a gente vai fazer um trabalho de análise com gráficos em cima de variáveis categóricas. E antes da gente começar a falar dos gráficos de variáveis aqui categóricas, você viu quanta coisa legal tem no pacote Seaborn? Quantos gráficos, conjunto de dados que ajudam a gente bastante no nosso dia a dia. Às vezes a gente quer fazer algum trabalho para testar algum comando, aprender, e a gente não tem dados, a gente tem que ficar buscando os dados. Aqui é uma boa opção, porque tem bastante coisa. Por isso que você, ó, precisa se inscrever aqui no Meninos Dados, porque
toda semana tem conteúdo novos para vocês, sempre com esse tipo passo a passo, na prática, bem em detalhes. E ainda disponibilizo os códigos fontes, os arquivos que eu utilizo, deixo tudo disponível aqui na descrição do vídeo. E agora vamos lá, retomando aqui as variáveis categóricas. Vamos gerar alguns gráficos aqui, a gente consegue, tá vendo? Ó, gerar por variável categórica. Ó, a gente consegue ver pelos dias da semana, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Olha que legal. Consegue ver o volume aqui, ó, de pagamento. Ó, sábado a gente tem um maior valor de pagamentos. Ali, ó. Ou seja, tem mais pessoas que conseguem identificar que sábado e domingo tem mais pessoas que vão no restaurante do que em dias da semana. Esse é um exemplo de análise. A gente pode fazer também um swap plot, que ele é parecido, mas ele deixa o gráfico tipo numa espécie de violino, também bem legal. O famoso box plot, né? Que a gente consegue identificar ali o mínimo, o máximo, a gente consegue avaliar a mediana, já identificar os outliers, que são os pontinhos que ficam acima ali do valor máximo. Um outro tipo de box plot também que a gente pode fazer é na horizontal. Aqui, ó, por padrão, ele vem na vertical. Se a gente quiser mudar, a gente coloca aqui a orientação, oriente igual a H, que é horizontal. É simples a utilização dele e é muito mais rápido do que se a gente fosse usar o Matplotlib, por exemplo. A gente tem os gráficos de violino, violin plot, que chama. A gente tem o violin plot, que são as variáveis, e consegue fazer diversas análises aqui nas variáveis categóricas. Tem o bar plot, olha que legal. Os counting plot, tudo por dia da semana. Point plot. E aqui também, gente, eu vou trazer uns exemplos para vocês, para a gente ver ali o Seaborn, junto com alguns data frames também que a gente vai criar. Vamos criar aqui, vamos importar o pacote handle e o pandas, tá? Vamos criar aqui alguns dados randômicos que a gente criou aqui, ó, no XY, tá vendo? Só para a gente fazer mais alguns exemplos de scatterplot e outros gráficos, gráfico de densidade, distplot, ó, histograma é bem legal. Famoso heatmap. Vamos pro heatmap agora. Heatmap aqui, ó, um mapa de calor. A gente pode usar um heatmap, pode usar também para avaliar a correlação, ou seja, o Seaborn é um pacote super completo, tem muitos tipos de gráfico e facilita bastante a nossa vida, porque com pouco código a gente consegue montar os gráficos ali e eles são super rápidos e práticos. E aí, cara, viu quanta coisa legal tem no pacote Seaborn e a quantidade de gráficos que ajuda a gente no dia a dia? Com pouquíssimo código, a gente consegue montar gráficos super completos, que facilita muito a nossa vida e muito mais rápido do que a gente se fosse fazer tudo ali no Matplotlib normal. A gente esmaga a complexidade gerando desde gráficos de violino e boxplot para identificar outliers na hora, até mapas de calor, os famosos heatmaps, para avaliar correlações de um jeito fenomenal. Então, profissional que sabe usar isso, ele tem uma arma na mão no mercado corporativo. É o seguinte, se ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários para mim que eu te respondo o mais rápido possível. O seu feedback, ele é muito importante. Fortalece o canal, se inscreve aí, porque toda semana eu trago conteúdo novo e ainda deixo os códigos fontes e arquivos disponíveis na descrição do vídeo para você. Muito obrigado se você chegou até aqui. Para de tomar decisões baseadas em palpites e vamos dominar esses dados juntos. Um abraço e até a próxima. Valeu!